aí, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês falando sobre o tema lá do Reels, né, do Shorts que eu fiz, falando sobre o propósito, né? Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência, tá? Acredito eu que tenha, assim, ó, foi a partir de um relato, tá, que eu escutei, nada a ver com a minha história, mas me caiu essa ficha, tá? E eu estou pedindo confirmações pra Deus pra saber se esse é realmente o meu propósito, mas faz total sentido. Que nem eu falei lá no Reels e no Shorts, né? No Reels do Instagram e no Shorts aqui do YouTube. Uma vez, olhando uma pregação do Thiago Brunet, eu me lembro que ele disse assim, ó, que o nosso propósito geralmente tem a ver com aquilo que com aquilo que dói na gente, né? Por exemplo, vou dar a minha história como exemplo, tá? Mas primeiro eu quero falar pra vocês qual foi a história que me inspirou, né? E que me fez enxergar tudo isso, tá? Eu tava fazendo a aula da Thelma, né? Que nós estamos estudando provérbios, nós já estamos na aula 21. Amanhã a gente já vai pra aula 22, então eu te convido pra participar. É lá no Instagram, o nome do Instagram dela é Thelma Moura OFC, tá bom? Eu te convido pra participar, é bem legal. Você vai entender provérbios de uma maneira como nunca antes. Bom, voltando. O Gustavo, tá? Deu um depoimento dele na live da Thelma. E aí a história era a seguinte: ele ficou 5 anos sem cortar a barba, né? E as pessoas comentavam muito, quem conhecia ele e tudo mais comentava muito, tipo, achando que ele era uma pessoa desleixada, coisa assim, mas ele sentiu que ele deveria deixar a barba crescer e não mexer mais nela. Então ele deixou crescer por conta. Até que um dia fizeram uma comparação, falando assim, nossa, tu parece um mendigo, por que tu não apara essa barba, né? E aí ele disse que ficou pensando assim, ó, qual é a diferença de mim pra um mendigo? Se você for parar pra analisar, não tem nenhuma diferença entre eu e um mendigo, por exemplo, né? Por quê? Porque nós dois somos irmãos, nós dois viemos da mesma fonte, nós dois somos filhos de Deus. Em essência, nós somos a mesma coisa. Então, realmente, não há diferença nenhuma entre eu e um mendigo, né? Claro que a diferença é que a condição financeira, né, aonde mora e tudo mais. Porém, em essência, gente, nós somos todos iguais. Nós somos todos seres humanos, pedacinhos de Deus que estamos aqui na Terra para que Deus possa experienciar uma experiência incrível e usufruir daquilo que Ele criou, né? Então, eu espero que todo mundo que esteja vendo esse vídeo tenha essa consciência. Se você ainda não tem essa consciência e não concorda comigo, tudo bem, eu respeito. Mas, se você já tem essa consciência, você vai concordar comigo de que isso é verdade. Porque muitas pessoas, às vezes, passam por um mendigo na rua e não dá nem bola. Eu não tô falando de dar esmola, de ajudar. Não tô falando disso. Mas muitas pessoas nem olham muitas vezes. Porque tem nojo, ou porque tem preconceito, enfim. Mas esse não é o assunto do vídeo. Só que eu não vou entrar muito em detalhe aqui da história dele, né? O que essa história dele me fez despertar, que nem ele falou, que o fato dele ter ficado muito tempo de barba comprida fez com que ele crescesse espiritualmente, né? Principalmente diante daqueles questionamentos todos que ele tinha das outras pessoas, de por que ele não cortava, que perguntavam se ele estava bem, se ele estava com depressão, muitas coisas, né? E o que isso me acordou, né? No que isso me despertou? Isso me despertou que quando eu era nova, né? Que eu ainda sou um bebê. Mas quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu era uma menina completamente fútil. Eu era uma menina que eu pensava só em mim. Eu tinha o meu nariz empinado, eu não olhava para os outros, eu tinha pavor de pessoas, eu odiava criança.
Eu odiava criança. Eu nunca queria ser mãe. Não queria. Pelo fato de eu ter que lidar com uma criança, eu odiava criança. Então, eu era uma pessoa horrível, gente. Eu não ouvia ninguém. Eu, com 15 anos, eu achava que eu sabia tudo. Eu sei tudo, ninguém precisa me ensinar nada. Quando alguém vinha me dar um conselho, eu virava minhas costas, eu saía andando. Muitas vezes eu era até mal educada com as pessoas. Quando eu casei aos 21 anos, eu não era uma boa esposa. Eu acho que nem via o meu marido como meu marido. Eu não sei como eu via ele. Não, até hoje eu não consigo achar uma palavra que defina isso. Mas eu acredito que eu não via ele como marido. Hoje eu tenho essa consciência de que, sei lá eu como é que eu via ele. Porque eu era uma pessoa que eu achava um absurdo eu ter que fazer tudo sozinha dentro de casa. Eu achava um absurdo eu ter que cozinhar, lavar, limpar a casa. Aí a criatura chega, vai se deitar e mesmo que tenha trabalhado no pesado, independente de qualquer coisa, mas eu achava assim, é um absurdo isso, sabe? E aí o que começou a acontecer? Começou a acontecer que as brigas, né, foram aumentando cada vez mais, né? Foram aumentando muito. E eu não era uma boa pessoa, né? Como pessoa, eu não era uma boa pessoa. Eu brigava por qualquer coisa, eu vivia berrando, eu gritava muito. Quando eu via no relógio, vamos supor, ele chegava às 5:30 da tarde. Quando dava 5 horas da tarde, eu já começava a me bater um ódio, mas um ódio no coração, porque eu sabia que ele estava chegando e eu não queria que ele chegasse. Ao mesmo tempo que eu queria aquela relação, eu me sentia presa, sabe? Me faltava alguma coisa, eu tinha um buraco dentro de mim, eu tinha um ódio dentro de mim interminável. Eu tinha um vazio, um buraco, e aquilo me consumia. E eu tinha muita raiva das pessoas, eu tinha raiva de tudo, sabe? Eu queria porque queria sair pra passear. Eu odiava ficar presa dentro de casa. Aí quando a gente saía pra passear, eu odiava o lugar que a gente ia. Por exemplo, se a gente saía pra comer um lanche fora, eu odiava estar naquela lancheria, sabe? Tudo me irritava, tudo me irritava. Eu era essa pessoa. Eu brigava, aí eu ficava irritada porque eu queria ir embora. Quando chegava em casa, eu ficava irritada porque eu tinha chegado em casa, eu queria passear mais. Então, tipo, nem eu sabia o que eu queria, sabe? Eu vivia realmente, assim, um buraco dentro de mim, uma escuridão, uma treva, né? Se alguém falasse inferno, aquilo era um inferno. E eu vivia literalmente, porque eu odiava tudo, odiava todo mundo, xingava tudo. Eu gritava, gente, com a mosca que aparecia da minha cozinha, como se a mosca tivesse ouvido pra escutar eu xingando ela. Eu gritava, sai daqui, sua praga! Sabe, a casa tá limpa e tu tá aqui na volta, imundícia! Eu falava essas coisas, então eu era uma pessoa assim. Eu era uma pessoa que eu odiava tudo e todo mundo e me odiava também. Eu cansei de me olhar no espelho e me denegrir. Dizer, tu é um lixo mesmo, tu é uma porcaria, tu é uma inútil, tu não presta pra nada. Nossa, gente, eu era uma pessoa completamente horrível. Horrível. E aí eu queria sair daquela relação. Só que o foco aqui não é minha relação. O foco aqui é quem eu era. O jeito que eu era, né? E quando eu me casei, eu era muito bonita de corpo. Eu tenho 1,58 m de altura e eu pesava 58 quilos. Eu era uma pessoa muito bonita de corpo, assim, né? Dentro dos padrões de beleza, né? O corpo padrão, assim, né? Nem gordo, nem magro. Ali eu já tava um pouquinho acima do peso, porque eu sempre pesei entre 52 e 55 quilos. E aí, quando eu me casei, eu definitivamente, com todo aquele ódio dentro de mim, eu me larguei de vez. A gente comia lanche muito, né, final de semana. E aí eu acabei assim, eu tomava muito refrigerante, então eu deixei de me cuidar. E eu acabei engordando. Eu engordei, eu acho que uns 30 quilos. E até hoje, né, isso já tem, meu filho vai fazer 7 anos, 10 anos, né.
Então, assim, além de que eu já era essa pessoa, né, que eu odiava tudo e todo mundo e eu me achava melhor que os outros, tudo em mim tinha que ser melhor. Quando eu trabalhava de carteira assinada, o meu salário ficava metade no meu serviço, que eu tinha convênio, então eu comprava coisas lá. Eu era caixa operadora de um supermercado, então quando entrava oferta ou coisa assim, eu ia lá, gastava o meu convênio, então metade do meu salário ficava lá. A outra metade, no dia do pagamento, eu saía de lá e passava numa mulher que morava perto do mercado para pagar ela, porque eu comprava bolsa, roupa, tudo dela. Porque tudo que eu tinha que ser melhor que o do outro. A roupa que eu vestia tinha que ser melhor que a do outro. E assim sucessivamente. Mas eu nunca fui assim de gastar com cabelo, com unha, essas coisas não. Mas a roupa que eu tava usando e a bolsa que eu tava usando tinha que ser sempre melhor que a dos outros, né? Hoje eu não uso nem bolsa. Quanto menor e couber minhas coisinhas dentro, melhor. Que hoje eu odeio andar de bolsa. Odeio andar de bolsa. Né? Eu acho assim que praticidade é tudo. Claro que às vezes a gente precisa sair e levar a bolsa, mas hoje em dia eu não. E não me importo com isso também. Não, pra mim não faz diferença. Se eu tiver que levar tudo numa sacola de mercado, eu levo tudo numa sacola de mercado e não tem problema nenhum. Mas naquele tempo eu tinha que ter a melhor bolsa, eu tinha que ter a melhor blusa, eu tinha que ter a melhor calça. Não gastava com nada de marca. Pensa numa pessoa completamente escassa. Se a pessoa dissesse se a calça é R$140, eu dizia, meu Deus do céu, que careza! Eu não vou pagar isso. Mas se fosse pra ficar devendo pra pagar depois, eu comprava, né? Então essa era a pessoa que eu era. Eu era uma pessoa completamente horrível, né? E desde aquele tempo hoje eu vejo que Deus me puxa muito. Muito mesmo. Ele não desistiu de mim, que nem diz a Thelma. Se eu fosse Deus, já tinha desistido de te dado umas biaba. Mas não, Deus nunca desistiu de mim. Graças a Deus, eu sou muito grata. E todas as pessoas assim, ó, que passaram na minha vida, que um dia eu odiei, hoje eu entendo que fizeram parte de um processo para que eu chegasse até aqui. Só que a questão é a seguinte: eu engordei esses 30 quilos. E eu era uma pessoa, gente, eu odiava gente gorda. Eu acho que isso aí é o que mais marca, sabe, com a história do Gustavo. Claro que vocês não vão ver relação entre a minha história e a dele, mas eu só vou dar o exemplo dele, que foi o que me despertou. Por quê? Porque eu sempre, toda a minha vida, eu odiei gente gorda. A minha mãe foi obesa e ela teve que fazer uma bariátrica. Então eu tinha esse espelho dentro de casa, que a minha mãe era gorda, ela teve que fazer uma cirurgia, então Deus o livre, eu não queria ser gorda. Só que isso desenvolveu dentro de mim um preconceito. Eu acabei desenvolvendo esse preconceito dentro de mim. Então quando eu passava por uma pessoa gorda na rua, eu dizia, nossa, que ridícula. Quando eu passava por uma pessoa obesa, então, tipo 150, 200 quilos, eu dizia, meu Deus do céu, me livra disso, eu não quero ficar assim nunca. Olha só que horroroso, que coisa horrível. Tipo, eu não olhava por questão da saúde da pessoa, eu olhava pela questão da estética, porque eu queria ser perfeita, porque eu queria ser melhor que os outros, por causa disso. Aí, quando eu casei, antes de ter o Bernardo, eu comecei a engordar. E eu engordei uns 25 quilos tranquilo ali, né, no primeiro ano de casamento. E o meu corpo mudou muito, só que eu não vi esse processo. Quando eu me olhei numa foto, num aniversário da afilhada do meu marido, aí que eu enxerguei o como eu estava. Porque toda vez que eu ia tirar uma selfie, eu escolhia o melhor ângulo, aqui assim, né, pra ficar fininho e tudo mais. Eu não fui notando assim aquela consciência assim, nossa, eu tenho que parar de comer, eu tô engordando. Não, eu não tinha essa consciência. Eu simplesmente fui vivendo a vida e acabou. Passava o dia inteiro deitada, vendo televisão. O Rafael trabalhava, então, né? E aí, quando eu me dei por conta de que eu tava gorda, eu comecei a me esculachar na frente do espelho. Viu? Tu não te cuidou? Sou inútil, imprestável, não sei o que, BBB. Eu falava coisas horríveis pra mim na frente do espelho. E é a pior coisa que a gente pode fazer, gente, porque o espelho, ele te reflete a alma. É a pior coisa que a gente pode fazer nesse mundo, é se denegrir na frente do espelho. Quando você se olhar no espelho, você tem que dizer, você é maravilhosa, eu sou perfeita. Mas não por questão de estética, mas por saber quem tu é. Tu é um espírito, um pedacinho de Deus, né? Essa alma, ela é divina
Por isso que tu é perfeita, né? Não porque tu tem o melhor corpo, ou o melhor cabelo, ou a maquiagem dos sonhos, ou o olho verde, não é isso. Nada é sobre isso aqui, né? E aí, gente, quando o Gustavo começou a contar o relato dele, começou a vir toda a minha história aos pouquinhos, assim, ó, e foi caindo as minhas fichas. E aí eu fiquei pensando, cara, será? Porque olha só, eu odiava gente gorda e falava mal de quem era gordo. E dizia até pra minha sobrinha, eu dizia, ai, tu tem que emagrecer, tu tem que te cuidar, não sei o quê. E eu não tava fazendo isso, né? Então, pra mim, eu tinha que estar dentro de um padrão, né? Tá, aí acabei engordando, tudo isso tá... Só que nesse processo, depois eu me separei, aí aquele buraco, né, aquela raiva, aquele ódio que eu tinha dentro de mim continuou, né? E eu comecei a buscar coisas fora de mim que me preenchesse. Eu me envolvi com pessoas que eu deixei me usar, né? Me chamar de maloqueira, me chamar disso, me chamar daquilo. E eu me humilhando, porque, eu te amo, eu gostava da pessoa, aquela coisa, sabe? Nada a ver. E aí, gente, vou tentar resumir, tá? Começou o meu processo. Comecei pela lei da atração e fui estudando até chegar hoje onde eu tô, né, buscando o reino de Deus todos os dias, Deus em primeiro lugar, porque busque o reino em primeiro lugar e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, é sobre isso. E todo esse processo. E hoje eu consigo me aceitar como eu sou. Gorda mesmo, me aceito. Hoje eu me cuido, mas porque meu corpo é um templo. Não porque eu quero ser melhor do que alguém, ou porque eu tenho que ter o corpo melhor do que de alguém, ou porque eu tenho que ser mais bonita que alguém. Não. Hoje eu cuido de mim porque o meu corpo é o templo de Deus. Ele usa esse corpo. Então, por isso que eu cuido do corpo. E aos pouquinhos a gente vai emagrecendo, porque tu não vai emagrecer o que tu levou 6 anos, 10 anos pra engordar, não vai emagrecer em um dia, 2. E eu faço questão de mostrar pra vocês como eu tô. Inclusive, eu já fiz propósito várias vezes na internet, né, de emagrecer e tal, e nunca cumpri nenhum. E hoje, sem pressão, sem cobrança, hoje eu tô fazendo. Então, ó, eu tenho uma barriga aqui, não repara a bagunça, né? Essa bermuda já tá ficando larguinha, né? Ó, eu tenho gorduras aqui, ó. O meu seio ainda tá grande, meu braço aqui, ó, tá grande, eu ainda tenho papada. Então hoje eu não tenho vergonha do meu corpo. Hoje eu acabei com esse preconceito, porque eu não tenho que olhar pra pessoa pelo que ela é por fora, mas sim pelo que ela tem por dentro, e o que ela tem por dentro é igual a mim, né? E hoje eu tô num processo, né? Se emagrecer, beleza, que é uma consequência, mas hoje eu cuido do meu corpo não porque eu quero ser melhor que alguém, mas porque meu corpo é o templo do Espírito Santo. É sobre isso. E eu quero falar mais sobre isso com vocês, porque dá sim, sabe, pra gente ter um corpo bom, saudável, nem vou falar bonito, né, porque tudo que é de Deus é belo, né, não importa o formato, mas quanto mais saudável, né, que te aumente, te dê longevidade de vida, melhor. Só que, o que acontece? A gente não cuida do corpo que a gente tem. A gente simplesmente enche a cara de cerveja. Eu não tomo cerveja, mas tem pessoas que tomam, né? Tomam cerveja e se destrói. Cachaça, qualquer bebida alcoólica, né? Eu já fui cachaceira, já tô... Nossa, Deus o livre, se o Rafael comprasse a cerveja dele e não trouxesse Miss Smirnoff, sabe? Quando a gente casou, eu era assim. E quando a gente ingere esse tipo de álcool, que a gente enche a cara até deixar a bebida dominar... Só o que é ruim vai se aproximar de nós. É só o que é ruim que se aproxima de nós, porque a gente tá embriagado. E na Bíblia diz, não se embriagueis. Uma coisa é tu apreciar uma taça de vinho. Outra coisa bem diferente é a gente encher a cara pra cair. Então hoje era isso que eu queria dizer pra vocês. Eu ainda tô em fase de
descobrir se esse é o meu propósito, né? Usar essa maior dor, porque pra mim era a maior dor da minha vida ser gorda, porque eu odiava gente gorda e me tornei gorda. Então, depois de passar a me amar, me aceitar e não me importar mais com isso e me importar com o que eu tenho por dentro, que isso deixou de ser um problema pra mim, me aparece alguém e faz a minha ficha cair. Então, eu pedi pra Deus uma revelação, se for sobre isso, né, o meu propósito, que Ele me mostre. E eu espero que eu tenha te inspirado de alguma maneira a descobrir o teu, né? Porque realmente faz sentido. A tua maior dor estar ligada ao teu propósito. De repente eu precisava engordar para ajudar as outras pessoas depois, né? E superar esse problema. Não que seja um problema ser gordo, mas superar isso. A dor de ser gordo. Não ser gordo. Não superar ser gordo e emagrecer de novo. Mas superar a dor que isso causa na alma. Porque pra mim era um absurdo, né? Mas eu posso falar mais sobre isso depois. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa teu comentário aqui, o que tu acha. Me dá uma sugestão de vídeo, né, pra mim fazer nos próximos. E eu te vejo nos próximos, tá bom? E eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira pra tua vida. E tamo aí no processo, né? Porque a vida é curta, mas não é. Porque a vida é eterna. Um beijo, gente. Fiquem com Deus!